Acho que o Corinthians tem uma chance muito grande, mas, assim, houve uma parada muito longa, né? E a gente não sabe como é que os times vão voltar. O Palmeiras, foi bom para o Palmeiras essa parada. Tempo para treinar, colocar o Vitor Roque em forma, né? Que ele parecia meio fora de forma no jogo passado. Preparar o time, montar uma estratégia. O Palmeiras tem que ganhar por um gol. Um gol vai para os pênaltis. Então não é uma coisa absurda. O Palmeiras é o time que mais venceu o Corinthians na Arena, depois do Flamengo. Então tá aberto ainda. É uma chance grande, não vai ser fácil. Acho que vai haver uma grande mobilização do Corinthians para não perder esse jogo, mas acho que está aberto. O Palmeiras tem chance ainda, embora não venha jogando bem. É um jogo e vencer por um gol. Mas sem reclamar do Estevão, né? Pelo amor de Deus. O Estevão é que carrega o time nas costas há muito tempo. Né? Mas é um jogo, né, Mauro, que vai ter uma mobilização do Corinthians, mas também do Palmeiras. Porque a gente mostrou aqui durante a semana, picharam o muro, né, com frase do Filipão, tem que ter raiva, porra, do Corinthians. Você até falou, né, que foi um protestante, né, um cara que ele foi educado. Ele não nem foi eu que falei, não. Ele botou... Foi o Raí ou foi o Bruno? Eu falei isso. Ele colocou o pi. Foi. Colocou o palavrão. Foi o Raizinho que botou o P e os 3 pontinhos, não botou porra. Agora, você falou, vai ter uma mobilização do Corinthians, claro. Pode ser campeão que não é desde 2019. Corinthians não conquista um título sequer há 6 anos. E em cima do maior rival, que vem ganhando tudo recentemente. Mas também tem a mobilização do outro lado, né, Mauro? É o Palmeiras que não ganhou nenhum título de expressão no ano passado. É um Palmeiras que o Abel Ferreira poucas vezes sofreu uma pressão no cargo. E sofre, não que ele possa cair, mas sofre uma pressão. Leila sendo xingada na arquibancada. Tem mobilização dos dois lados, né? Mas o jogo é em Itaquera, né? É isso, né? Os dois se mobilizam, mas um se mobiliza para jogar em casa com a sua torcida, motivado por essa vitória. Para o Corinthians é um jogo fundamental, porque o time foi eliminado da Libertadores precocemente, então seria aí um remedinho aí para pelo menos curar um pouco dessa ferida aberta por mais uma eliminação precoce na Libertadores. É uma situação mais para o Corinthians. O Palmeiras vai ter que superar muitas adversidades nesse jogo. Ainda mais aqui em São Paulo, jogo de torcida única, né? A gente percebe isso claramente, né? O mando de campo pesa muito. Ramon Dias tem que se preocupar? Se perder essa final, tem chance de balançar no cargo? O Ramon Dias, eu acho que se ele perder em casa do campeonato, ele vai ser demitido no dia seguinte. Talvez no mesmo dia. Talvez na mesma noite. Não fica, duvido que fique. Se perder, imagina, eliminado da fase da Libertadores na fase preliminar em casa. E perde em casa o título paulista e o Palmeiras é tetracampeão em Itaquera. Acho que ele já sai dali direto para... Até que não é muito longe, né? Dali ele já vai direto para o aeroporto internacional, já pega um voo para Ezeiza e volta para Buenos Aires. Você acha que é praticamente certo, então? Perdeu o título lá no dia. Não vai ter clima. Não vai ter clima. A gente sabe qual é. O modus operandi é esse, né, no futebol. É esse. Então, ele já está, assim... Eu até imagino, não é informação, eu imagino que devem ter pensado na demissão dele depois da eliminação, mas não fizeram porque tinha um jogo com o Palmeiras logo em cima. Esse ia trocar de técnico em cima da hora, aí não dava tempo. Jogou na quarta, né? Contra o Barcelona e depois jogou no domingo contra o Palmeiras. Então não dava tempo. Mas se acontecer, eu acho que não segura, não sustenta. Esse título é fundamental para o Corinthians no momento. É o que, Mauro? É fundamental para o Corinthians ser campeão, para dar uma amenizada. Né? A agenda positiva vai ser assim, ó, não importa Libertadores, nós ganhamos o campeonato. Isso vai ser dia de lei. Os tolos vão acreditar, né? Mas claro que pelo menos ganhar o campeonato, impedir o tetra do Palmeiras dentro da casa do Corinthians é o mínimo, né? É o mínimo, ele tem que ganhar. Ele tem que ganhar. Mas você vê como é o futebol, né? O cara pode se tornar... Nossa, Ramon Dias, o treinador que conquistou um título pelo Corinthians, que não conquistava há 6 anos, ou ser demitido. É muito louco o futebol. Sim. O trabalho dele também é fraco. Apesar da chance de ganhar o campeonato paulista, o trabalho dele também é aquém. Não é um bom trabalho. Como não foi no Vasco. Nada surpreendente.
Concorda, Bruno? O trabalho do Ramon Dias é ruim. E outra, né, tem essa chance de cair. E eu concordo com o Mauro. Até por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu acho que se o Corinthians perde o título dentro de Itaquera, depois do mico que pagou na pré-Libertadores, meu Deus, aquilo ali vai virar um inferno. Vai virar um inferno aquilo ali, né? E aí, óbvio que o Ramon Dias não deve continuar. Digo mais, até o presidente periga muito se não conquistar esse título, porque vai voltar toda aquela pressão pelo impeachment, né, Bruno? A volta, né? A política do Corinthians é bem agitada, o presidente não tem maioria no conselho, mas os resultados de campo do momento em que aconteceu a reunião do conselho e também a pressão da torcida organizada, por enquanto, suspenderam, não teve votação, né? Não é que ele ganhou votação, não teve votação, suspenderam esse processo que pode voltar no momento que ele estiver mais enfraquecido, assim, com os resultados de campo, né, em que o torcedor comum esteja mais contra ele do que a favor, a organizada provavelmente vai continuar do lado dele, esse processo pode voltar. Eu também acho muito difícil que ele mantenha um treinador depois de uma derrota, porque ele já demitiu 2, né? Ele já demitiu o Mano Menezes, já demitiu o Antônio Oliveira, então o histórico até agora do Augusto Melo não é de manutenção de treinadores, não é de vou manter e pronto e podem reclamar à vontade. Não é isso que ele fez até agora. E no trabalho do Ramon, sim, eu acho que teve bons momentos. Acho que ele tem um mérito de ter conseguido encaixar o Garro, o Memphis e o Yuri Alberto juntos, que são jogadores talentosos, mas ele mudou um pouco o posicionamento do time, né? Ele pôs o Garro como um meia à frente de 3 jogadores de meio campo e formando uma dupla de ataque, né? Ele poderia partir por um 4-3-3, 2 pontas, Yuri de centroavante. Yuri não rende bem sozinho ali como centroavante, então em dupla de ataque ele rende melhor, ele não é um pivô. Então acho que ele conseguiu encaixar bem esses 3 jogadores. Tem deficiências, defensivamente ele tem dificuldades. Esse sistema mesmo causa alguns desequilíbrios que ele considera que vale a pena para potencializar os melhores jogadores dele. Mas ele tem problemas que ele ainda não resolveu. Eu não acho que vai ter uma grande evolução com ele no comando. E acho que pelo que é o Corinthians hoje bagunçado, até que ele conseguiu alguma coisa. Eu colocaria como um trabalho razoável do Ramon até agora. Acho que hoje o Corinthians ele dificulta bastante a vida de um treinador, porque é um clube que vive cheio de problemas fora de campo. É uma situação do Ramon Dias que eu falei aqui, é a loucura do futebol, né? Eu falei pro Mauro, o cara pode sair herói, a verdade é essa, herói, porque as matérias no dia seguinte vão ser essas. O treinador que conquista um título pro Corinthians depois de 6 anos. Ramon Dias acabou com o jejum no Corinthians. Ou o cara pode estar sendo demitido. Perdeu a final, perdeu a pré-Libertadores, tá fora do Corinthians. É aquilo que o Vamp diz. Futebol é muito louco. Na quarta você é vilão, no domingo você é herói. E foi o que a gente falou durante toda a semana passada, né? Quando se falava muito desse clássico. Quem vencer, joga o outro na crise. Né? Corinthians, se vencer, crise no Palmeiras, gente. Perdeu o título para o maior rival, não conquistou nenhum título de expressão no ano passado, Leila sendo xingada nas arquibancadas, Abel Ferreira sendo um pouco questionado, principalmente nas redes sociais. Palmeiras venceu. Aí, meu amigo, aí é crise geral no Corinthians. Eu acho que até maior, né? Vocês concordam? Se o Palmeiras vencer, a crise é maior no Corinthians. Por quê? Porque aí tem a pré-Libertadores, mico. Augusto Melo volta, com certeza volta tudo aquilo de impeachment. Perdeu tudo, não conseguiu organizar o clube. O Palmeiras pode jogar o Corinthians na crise e o Corinthians pode jogar o Palmeiras na crise. Mas a crise no Corinthians seria maior? Na minha opinião, sim, pelo mico na pré-Libertadores. E porque o título significa mais para o Corinthians. O Palmeiras ganhou tudo recentemente. E para vocês? Eu acho que no Corinthians teria um efeito pior, sim. Pela pré-Libertadores e também pela gestão do clube, né? No Palmeiras vai ter xingamento contra a presidente, alguma coisa contra o treinador, mas a presidente ela não liga. Então isso acaba sendo uma vantagem. No Corinthians tem efeito, no Corinthians pode causar estragos, né? No Corinthians o Corinthians ele é muito mais suscetível, a gestão do Corinthians é muito mais suscetível à pressão. O que vem de fora acaba
fazendo barulho realmente dentro do clube. No Palmeiras não faz muito barulho dentro do clube o que vem de fora. No Corinthians faz mais. Então acho que no Corinthians seria um efeito pior. Eu tô com... Não, e tem outra, né, Raizinho? No Corinthians, pesa muito esse Campeonato Paulista. Pro Palmeiras, vamos ser sinceros, gente, é o que eu falo também do Flamengo no Rio, é o que eu falo da atual situação do Atlético Mineiro em Minas. Não pesa tanto o Campeonato Estadual. Não pesa, porque o time conquistou tudo recentemente. É o atual tricampeão, pode ser tetra depois de mais de 100 anos que não tem um tetracampeão em São Paulo. E o Palmeiras pode ser tetra. No Corinthians, não. No Corinthians teve o mico na pré-Libertadores, teve luta contra o rebaixamento nos 2 últimos anos, tem aí um jejum de títulos de 6 anos. Eu falava desde o começo, não só para essa final. Para mim, Corinthians e Santos tinham que brigar mais por esse Paulista. Porque para eles pesava mais esse Campeonato Paulista do que para o São Paulo e para o Palmeiras, porque o São Paulo também foi campeão da Copa do Brasil. Você concorda, Raí? E outra, tem favorito esse jogo? Eu acho que não dá para fugir, né? É o Corinthians. Saiu na frente, na casa do rival, se torna o favorito decidindo em casa, né? Também acho. O Corinthians tem o favoritismo da vantagem, não é uma vantagem irreversível, né? Um gol, o Palmeiras pode muito bem buscar, mas o Corinthians tem sim, favoritismo nessa disputa. E em relação à questão da pressão, concordo com vocês nessa. O Corinthians está muito mais pressionado pela sequência recente, né? Há muito tempo não ganha um título, venceu o primeiro jogo, então perder essa final, né? Ter ali uma reviravolta, uma virada do Palmeiras, tornaria esse fechame grande demais, né? Você chegar para decidir na sua casa, torcida única, com uma vantagem e perder o jogo, eu acho que aumentaria muito a pressão em um ano onde o Corinthians já passou por várias instabilidades, né? A gente está no finalzinho do 3º mês só do ano, mas o Corinthians já teve 2 reuniões para votação de impeachment, eliminação precoce na Copa Libertadores, se acontecer a derrota, né? Se somaria aí esse cenário. Então, para o Corinthians, uma possível perda do título na quinta-feira pesaria muito mais para o Palmeiras, até em perspectiva para a temporada, né? Porque se a gente olhar para os outros títulos, o Palmeiras é um candidato a ganhar a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. O Corinthians já não se coloca tanto nessa situação, né? Nessa condição. Ele não é favorito ao título do Campeonato Brasileiro e as Copas são mais difíceis ali de prever, né? Sem muita força, sem fazer muita força, o Corinthians chegou às semifinais das últimas 2 Sul-Americanas. Então, pode chegar longe no torneio, né? Acho que até potencialmente ao lado do Cruzeiro ali, são os 2 melhores times. Mas tem que ver que força que o Corinthians vai entregar para a Copa Sul-Americana. Então, perder o título na quinta-feira tem um peso, na minha visão, muito maior para o Corinthians do que para o Palmeiras. E do lado do Palmeiras, principalmente por esse cenário. De já ter perdido o primeiro jogo em casa, claro que vai ter uma pressão, vai ter protesto, se não ganhar, tudo mais. Mas, assim, o pior já foi feito, né? Que é não ter conseguido levar uma vantagem para o jogo da volta. Uma eventual derrota seria meio que uma consequência do que aconteceu no primeiro jogo, né? Então, para o Corinthians, acho que tem uma pressão muito maior, sim.